Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Seguindo a nossa programação, hoje é um vídeo de casos criminais. Então eu trouxe um caso aqui pra vocês hoje. Espero muito que vocês gostem da forma que eu vou contar ele aqui pra vocês. Peço que vocês deixem a curtida de vocês aqui embaixo, que me ajuda bastante na divulgação do canal. Comentem o que acharam do vídeo. Comentem sugestões de vídeo que vocês querem ver por aqui também. Peço que perdoem minha voz, mas é que eu estou saindo de uma gripe. Então ela tá desse jeito e é isso que temos, ou não teremos vídeo. Então eu preferi vir aqui desse jeito, falar com vocês e trazer o conteúdo. E é isso. Eu peço que vocês se inscrevam no canal também, toda inscrição ela é muito importante, muito bem-vinda e eu ficaria muito grata. Eu tô com a meta de bater 500 inscritos, então, por favor, se vocês puderem me ajudar, eu ficaria muito agradecida. Então é isso, gente, já dei todos os recados, vamos rodar a vinheta e a gente começa o caso de hoje. O caso que eu vou falar pra vocês aqui hoje é um caso que aconteceu nos anos de 2013 e 14, né? Entre esses anos ali foi o período de atividade desse assassino e se passou lá em Goiânia. O que ocorre é que entre esses anos, então, a população e a cidade inteira viveram um período de muito pânico e de muito medo e tensão. Era muito complicado, a gente tá falando de um assassino que matava à noite. Ele simplesmente passava de moto, escolhia mulheres, principalmente, né, suas vítimas, e aí ele atirava, era um tiro certeiro. Ele não anunciava assalto, não fazia nada além de matar. Ele matava e fugia. E a pergunta que ficava após ele vitimar aquelas pessoas era quem seria a próxima da lista, porque até então não se sabia, mas estavam se referindo já, né, a um serial killer, porque ele matou em série. Né? Suas vítimas, elas tinham coisas em comum, seu modus operandi era o mesmo, né? Enfim, então ele seguia padrões. E isso é comum num serial killer, né? O que ocorre é que a gente tá falando de ninguém mais, ninguém menos que Tiago Henrique Gomes da Rocha, que ficou conhecido como Maníaco de Goiânia. Seu período de atividade foi entre os anos de 2013 a 2014 e ele fazia as vítimas. O que ocorre também é que é muito estranho porque não bate muito com o perfil, né? Ele era uma pessoa quieta, a sua vida era pacata, ele era tímido, ele parecia uma pessoa tranquila. Não era alguém que você desconfiaria que poderia vir a cometer algo dessa natureza. Mas ele cometia. Ele escondia uma fúria assassina e uma lista com dezenas de vítimas. Embora os seus crimes tenham começado realmente em 2011, foi em 2013 e 2014 que ele mudou as suas vítimas. Antes, as vítimas dele eram principalmente moradores de rua e homossexuais. Ele evoluiu e mudou para serem mulheres. Então, em 2013 e 2014, ali nesses anos, ele passou a matar mulheres. Ele anunciava assalto até quando ele chegava perto das pessoas. Ele usava moto preta e ele anunciava assalto, só que as pessoas não tinham nem tempo de reagir. Antes que as pessoas pudessem reagir, ele atirava e as matava. Então não dava tempo de nada. Ele simplesmente só queria ali, né, dizimar e ceifar a vida daquelas pessoas. Ele não queria roubar nada. Nenhum objeto era retirado das pessoas. O pânico realmente se espalhou ali no ano de 2014, que foi quando essas vítimas mudaram, né? Ele mudou o foco das vítimas. Antes eram variadas vítimas e pessoas, e aí ele mudou para mulheres. O que ocorre é que circulou um áudio no WhatsApp, e esse áudio era inegável. E nele era falado sobre um serial killer, né, um assassino em série que estava matando mulheres. Então estava servindo de alerta esse áudio para que as mulheres tomassem cuidado. Só que a polícia achou que era um boato, não achou que era verdade. Embora o áudio fosse incontestável. Tipo assim, dava pra perceber nitidamente que era realmente verdade que aquilo estava acontecendo. E aí, então, a polícia monta uma força-tarefa, então, com muitos agentes, e eles começam a analisar multas de trânsito, horas de câmeras de segurança também, e eles começam uma caçada digital ali. A investigação era um beco sem saída. Eles não tinham nenhuma pista, porque o assassino, ao cometer os seus crimes, não deixava nenhum rastro e nenhum vestígio para trás, e eles também não tinham nenhuma informação e não conseguiam conectar as vítimas de nenhuma forma. Não tinha nada em comum entre elas, então isso era bem complicado. O que acontece é que algumas testemunhas começaram a notar pedaços da placa da moto, e isso foi um ponto crucial para que eles conseguissem obter alguma informação. Então eles, ao testemunharem os crimes, conseguiram anotar pedaços da placa, e com isso a polícia pôde cruzar os dados e descobrir que aquela moto havia sido furtada algum tempo antes ali, cerca de um mês, no estacionamento de um supermercado. E aí eles conseguem, então, ter uma certa ideia de quem era a pessoa que pilotava aquela moto. Eles conseguem traçar um perfil de um homem alto, branco, de porte atlético.
Só que até então eles não tinham ideia de quem realmente era, né? Eles só tinham, tipo, essas informações básicas aí, que não eram suficientes para eles conseguirem prender ou ir atrás de alguém. Peritos do Instituto de Identificação de Goiás, incluindo uma fonoaudióloga forense, eles realizaram um exame de análise postural. Eles compararam o jeito de andar do suspeito em dezenas de vídeos de crimes diferentes. A conclusão foi impressionante. O modo de caminhar, a forma de subir e descer da moto e principalmente a maneira como ele andava com os pés apontados para fora. O que os peritos chamam de pés abduzidos, ou de 10 para as 2, eram idênticos em todas as gravações. A polícia não caçava vários criminosos, era um homem só. Com a polícia conseguindo mais pistas e o cerco se fechando, então no dia 14 de outubro de 2014 eles conseguem chegar à prisão do tal serial killer. A gente tá falando do Thiago Henrique Gomes da Costa. Ele era um vigilante de um hospital infantil. Ele tinha 26 anos de idade e era descrito pelos colegas de trabalho como sendo uma pessoa tímida, tranquila, calma, o que não batia com o perfil de alguém que cometeria tal ato cruel que ele fez. O que acontece é que ele, no interrogatório, foi muito frio, então essa frieza foi chocante e impressionante. E aí um dos delegados acabou usando uma tática para fazer ele confessar os crimes, né? Porque ele primeiro negou e não queria confessar. O delegado usou a tática de elogiar ele, porque isso poderia gerar uma certa aproximação e aí talvez geraria confiança e aí ele falaria. E deu certo, ele começou a elogiar, falando que ele era muito inteligente e que ele havia parado o estado de Goiás. E aí foi suficiente para o Thiago confessar um por um dos 39 assassinatos que ele havia cometido. Ele não chamava as vítimas pelo nome, ele chamava de vítima número 1, vítima número 2. Durante o interrogatório também, ele demonstrou um transtorno obsessivo-compulsivo. Alguns traços desse transtorno, né? Ele estava arrumando e desarrumando papéis sobre a mesa. Essa organização metódica é uma característica comum em psicopatas, o que acabou chamando a atenção dos investigadores. Mas o que motiva ele a cometer esses crimes? O laudo psiquiátrico oficial revelou uma mente perturbada. Ele disse aos médicos que ele sentia uma raiva e um ódio da humanidade, que só aliviava quando ele matava. Ele descreveu os assassinatos como uma missão que ele recebia de uma força superior e que, se não cumprisse, a angústia se tornava insuportável. Chegou a dizer que, se recebesse a missão de matar a própria mãe, ele faria. O laudo psiquiátrico dele provou traços de personalidade antissocial, ou seja, ele se tratava de um psicopata. Mas isso não o impedia de não saber e não entender o que estava acontecendo e o que ele estava fazendo. Ele simplesmente foi considerado inimputável. Só que ele sabia o que ele estava fazendo, ele realmente só não se importava. Não é que ele não entendia, ele tinha consciência dos seus próprios atos. Ele foi condenado a mais de 700 anos de prisão. Ele está hoje no núcleo de custódia do Complexo Prisional de Aparecida, de Goiânia. Sua caçada foi um marco na investigação criminal brasileira, mostrando como a tecnologia e a persistência podem parar até o mais aleatório e imprevisível dos assassinos. Mas seu caso deixa uma cicatriz eterna na cidade e nas dezenas de famílias que tiveram suas vidas destruídas pela fúria silenciosa do vigilante da moto preta. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo. Tchau!